tarde, boa noite. Mais um podcast GeoG. O bate-papo de hoje é sobre geografia agrária. Não se esqueça que todas as quartas-feiras às 20 horas, GeoG em live no YouTube. Bueno, chegamos aqui para mais um episódio do podcast GeoG. É isso aí. E hoje o bate-papo é geografia agrária. A geografia agrária que nos traz os estudos, os aspectos do setor primário. E o setor primário ele é composto basicamente da agropecuária e do extrativismo. Vejamos agora modos de produção. Aqui a distinção é muito importante para você que está estudando aí, que está realizando a introdução dos estudos da geografia agrária. O primeiro modo é o intensivo. Ele possui como características a mão de obra qualificada, investimentos de capital e a mecanização no campo. Isso tudo resultará em alta produtividade. Por outro lado, nós temos o sistema extensivo, o modo de produção extensivo. Utiliza-se de técnicas rudimentares e arcaicas, há um baixo investimento de capital, o trabalho na sua maioria é manual e o que resulta é uma baixa produtividade. Quando estamos iniciando os estudos na geografia agrária, é muito importante saber a relação campo-cidade. A relação campo-cidade de antigamente era que o campo abastecia a cidade. Com as revoluções industriais, com a revolução informacional, esta relação mudou. E atualmente a relação entre campo e cidade são forças sempre uma para outra e outra para uma. Ou seja, do campo vai para a cidade a produção. Da cidade vem para o campo a mecanização, insumos agrícolas. Então essa relação é mútua, é diferente do que era antigamente. Vejamos a importância então de saber a relação campo-cidade. Quando você fala em geografia agrária, uma das primeiras questões que vem à tona é a discussão sobre a produção de alimentos. A produção de alimentos há um contraponto a ser bem acentuado, que é o quê? De um lado, plantations e agronegócio. Do outro lado, a agricultura familiar. Esse paradoxo que nós temos tanto no Brasil quanto no mundo vai explicar muito acerca da questão fome. Sempre lembrando aquela grande frase de Josué de Castro. Há que se considerar duas sociedades. Uma sociedade que não come porque tem... Uma sociedade que não dorme porque tem fome. E uma sociedade que não dorme com medo da revolta dos que não comem. Essa é a frase que sempre nos lembra, acarreta sobre o aspecto fome. A fome nada mais é do que a má distribuição associado ao processo de miséria.
Até porque a produção de alimentos ela cresceu muito ao longo dos anos, principalmente a partir da Revolução Verde. Então, não se esqueça, pesquise, veja um pouquinho sobre a Revolução Verde. A Revolução Verde foi a transformação que ocorreu no mundo bem no período da Guerra Fria, onde foi introduzido muito a produção de alimentos, principalmente na África e nos países latino-americanos. Porém, toda essa produção servia para abastecer os mercados estrangeiros. Então aí você já tem um panorama do que é a fome. E aí já nos faz lembrar um contraponto muito importante também na hora da prova. É inevitável quando você fala em fome e não vem a imagem de crianças subnutridas do continente africano ou de países latino-americanos. Esse é o aspecto que nós temos principalmente no continente africano e na América Latina, a subnutrição, a fome. E por outro lado, nós temos a obesidade nos Estados Unidos e União Europeia. Lembrando que toda a produção, principalmente os plantations, que são grandes monoculturas para o mercado externo, elas vão abastecer os Estados Unidos, União Europeia e alguns países asiáticos, como por exemplo o Japão. O excedente de toda essa produção volta para os seus países de origem. Então vejam, abastece primeiro o mercado externo e o excedente é o que se consome nesses países. Sendo que muitos desses países do continente africano ou da América Latina são grandes produtores agrícolas, como por exemplo o Brasil, um grande agroexportador de soja. E sempre se faz a pergunta, o que nós consumimos do soja aqui no Brasil? Então vejam que a questão fome ela é emblemática, mas se faz sempre lembrar que é má distribuição associado ao processo de miséria. Outro contraponto interessante da geografia agrária é latifúndio versus minifúndios. Os latifúndios são grandes extensões de terra, enquanto os minifúndios são pequenas extensões de terra. Na questão brasileira da geografia agrária, tem uma questão interessante sobre este fundamento da questão. Em nosso país, em números, predomina minifúndios, enquanto em extensão territorial predomina latifúndios. Daí a ideia que se diz concentração fundiária, ou quer dizer concentração de terras. A partir desta questão de concentração de terras é que vem o aspecto da reforma agrária, que sinteticamente poderia dizer aqui para vocês que é a desapropriação de latifúndios improdutivos e terras devolutas, sendo que todas as pessoas possam ter ao mínimo um pedacinho de chão para fazer o seu cultivo. Para quem tem ainda alguma dúvida e quer se aprofundar no assunto de geografia agrária, eu sugiro nosso GeoTchê em live com o Zeca Macedo, lá da criação de equinos ao freio de ouro. Lá você vai poder observar como se dá a criação intensiva de equinos e o que gira este mercado aqui no Brasil. Certo, pessoal? Um abraço!